Eu sempre achei que aquela rua tinha um som diferente nas manhãs mais frias, um silêncio que nem o barulho dos carros conseguia apagar. Mas naquele dia o silêncio parecia grudar na pele, como se algo estivesse errado antes mesmo de acontecer. Meu nome é Ana. Sou a mais velha entre nós três. Ao meu lado estava Luísa, que sempre tentava parecer forte, e Estela, a caçula, que segurava minha mão com tanta força que parecia sentir o mesmo aperto que eu sentia no peito. Eu me lembro de acordar primeiro. O quarto estava gelado, e o vento entrava pelas paredes de madeira, fazendo Estela se encolher embaixo do cobertor fino. Levantei devagar e olhei ao redor. Era um daqueles dias em que nada parecia normal, mesmo que nada de diferente tivesse acontecido. Ana, tá frio, Estela murmurou, segurando minha camisa. Eu sei, Estelinha. Vem cá. Puxei ela pro meu colo, tentando aquecer. Luísa levantou logo depois, esfregando os olhos. Ela sempre fingia que estava tudo bem. Sempre tentava ser a irmã do meio mais durona do mundo. A gente vai sair hoje, eu disse, tentando parecer confiante, apesar de não ter entendido direito o motivo da gente precisar ir tão cedo. Luísa me olhou com aquela cara que ela faz quando duvida de tudo. Sair pra onde? Não sei, só disseram pra gente acompanhar. Então vamos. Eu não tinha respostas. Não tinha certeza. Só sabia que aquele dia pedia que a gente saísse. E então fizemos o que sempre fizemos, ficamos juntas. Só isso importava. Enquanto caminhávamos para fora da casa, percebi que o céu ainda estava meio apagado, como se o sol tivesse decidido demorar um pouco mais para aparecer. O vento carregava cheiro de pão recém-saído do forno misturado com poeira da rua. Estela abraçou a bonequinha velha de pano que levava para todo lado, a única coisa que fazia ela se sentir segura. Descemos a rua devagar, acompanhando passos que não eram nossos, caminhos que não escolhemos. Era como se estivéssemos sendo levadas por algo que não conseguíamos ver. Eu tentava não demonstrar, mas meu coração batia rápido. As pessoas passavam apressadas por nós, algumas com pressa para trabalhar, outras com olhares curiosos. Mas ninguém perguntava nada. Ninguém imaginava que estaríamos indo para um dos dias mais marcantes das nossas vidas. Quanto mais andávamos, mais o cenário mudava. As casas simples foram ficando para trás. As ruas limpas deram lugar a becos estreitos. O cheiro da padaria desapareceu, substituído por algo muito mais forte: lixo, fumaça, restos acumulados. Estela começou a tossir. Tá fedido, disse ela, tapando o nariz. Fica perto de mim, respondi, apertando sua mão. Luísa olhava para os lados, desconfiada, como se tentasse entender onde estávamos indo. Nós duas sabíamos que aquele não era um lugar que costumávamos passar. Era uma área onde caminhões de lixo circulavam o dia inteiro, onde pessoas revistavam sacos em busca de algo útil. E nós não tínhamos motivo nenhum para estar ali. Ana, Luísa sussurrou, com a voz baixa. Isso tá estranho. Eu concordei com a cabeça. Estava estranho mesmo. Cada parte do meu corpo parecia reconhecer que aquele lugar não era seguro. Mas seguir em frente era o único caminho. Continuamos andando até chegar atrás de um grande depósito de lixo. O chão estava sujo, cheio de caixas rasgadas, sacos abertos e latas amassadas. O vento fazia o cheiro piorar. Foi ali que paramos. Sem aviso. Sem explicação. Eu olhei ao redor, tentando entender. Por que aqui? Perguntei, sentindo Estela tremer encostada na minha perna. Ninguém respondeu. Era como se nós três tivéssemos sido abandonadas no meio de uma cena que não fazia sentido. Não havia orientação, não havia adulto, não havia caminho de volta. Só havia lixo. Silêncio. E a sensação de que algo terrível tinha começado sem que a gente percebesse. Estela começou a chorar baixinho. Ana, eu quero ir embora. Meu coração quase desfez no peito, mas eu precisava ser forte. Vai ficar tudo bem, menti, porque eu não sabia de nada. A gente vai ficar junta, tá? Luísa ficou de frente para nós, como se quisesse proteger a gente de qualquer coisa que aparecesse. Se alguém vier, eu falo com a pessoa, ela disse, fazendo aquela pausa corajosa que só ela conseguia fazer. Não vou deixar ninguém machucar a gente. Eu queria acreditar naquilo. Queria acreditar que ficar juntas bastaria. Que tudo se resolveria rapidamente. Que alguém viria nos buscar. Que aquele era só um mal-entendido. Mas quanto mais o tempo passava, quanto mais o vento batia em nossos rostos, quanto mais Estela chorava, mais eu sentia que nada naquele lugar fazia sentido. E que aquele era apenas o começo. Eu achei que seria rápido.
que alguém apareceria, que aquilo não passava de um intervalo estranho antes de voltarmos para casa. Mas conforme os minutos foram passando, percebi que não era apenas a gente esperando, era a gente sendo deixada ali, mesmo sem ninguém dizer isso em voz alta. A primeira hora foi a mais difícil de entender. A gente ficou em pé, meio próxima demais uma da outra, como se colar os corpos pudesse afastar o medo. Estela chorava baixinho, segurando a boneca de pano tão forte que parecia que ia rasgá-la. Luísa tentava consolar ela, mas até a voz da minha irmã do meio tremia. Não chora, Estelinha, a gente vai sair daqui já, ela dizia, mesmo sem acreditar nas próprias palavras. Eu mesma não acreditava. O vento levantava sacos de lixo, fazendo barulhos que pareciam passos. Toda vez que uma lata rolava longe por causa do vento, eu congelava. Luísa congelava. Estela abraçava minhas pernas. O lugar era barulhento e silencioso ao mesmo tempo. O tipo de silêncio que deixa a gente esperando o pior. Eu tentei pensar em algum motivo para estarmos ali, mas nada vinha. Nada. Só confusão. E aquela sensação de que algo tinha sido tirado da gente sem nosso consentimento. Depois de algum tempo, não sei quanto, talvez meia hora, talvez mais, decidimos sentar perto de uma pilha de caixas velhas. Era sujo, fedido, gelado, mas ficar em pé só fazia a ansiedade crescer. Eu sentei primeiro, e as meninas sentaram comigo. Ana, Luísa começou, mexendo nas próprias mãos. Você acha que esqueceram da gente? A pergunta acertou meu peito como um soco. Eu queria dizer claro que não. Eu queria rir, dizer que tudo não passava de uma confusão, que logo estaríamos no nosso quarto, debaixo das cobertas, contando histórias. Mas eu não conseguia. A realidade estava se aproximando devagar, como um animal que a gente não vê, mas sente. Não, respondi. Ninguém esquece da gente. É só um atraso. A gente espera mais um pouco. Eu vi no olhar dela que ela sabia que eu estava mentindo. Mas ela aceitou a mentira, porque era melhor do que aceitar a verdade. Depois de mais um tempo, o sol começou a aparecer de verdade. E aí o cheiro ficou ainda mais forte. O calor fazia o ar pesado, difícil de respirar. Estela reclamava de sede. Eu também estava com sede, mas não queria aumentar o desespero. Quando a gente sair daqui, eu pego água para você, prometi a ela. Ela sentiu, mas não soltou meu braço. Caminhões de lixo começaram a passar na rua próxima. O barulho era ensurdecedor, e cada vez que o motor acelerava, Estela encolhia o corpo. Luísa colocava a mão na frente dela, como se pudesse proteger nossa irmãzinha do mundo inteiro. O tempo parecia passar de forma estranha. Às vezes rápido demais, às vezes lento demais. Eu pensava em levantar e ir embora, mas, ir para onde? Nós não tínhamos destino. Só tínhamos umas às outras. E também tinham medo. Medo de nos afastarmos e alguém aparecer. Medo de ficarmos longe demais do lugar onde tinham nos deixado. Medo de tomar a decisão errada. Foi então que começou a segunda hora. A fome bateu. O desconforto aumentou. O medo se tornou mais nítido. E aí, pela primeira vez, eu me senti realmente abandonada. Foi como se a ficha tivesse caído. Não era um intervalo. Não era um erro. Não era um atraso. Nós tínhamos sido deixadas ali, e ninguém tinha dito por quê. Eu olhei para Luísa. Ela olhou para mim. Não precisamos falar nada. A verdade estava escrita no rosto dela, e, provavelmente, no meu também. Ana, a gente precisa sair daqui, ela sussurrou. Mas para onde? Perguntei. Para qualquer lugar que não seja esse, ela respondeu, firme. Estela se agarrou ainda mais a mim. Eu tenho medo, ela disse, com a voz baixinha. Eu também, respondi. Mas eu prometo que você não vai ficar sozinha. A gente vai juntas, tá? A gente levantou devagar, juntas, sem saber o que fazer. Demos alguns passos para longe da pilha de caixas. Então paramos novamente. E se fosse perigoso? E se alguém viesse no momento em que a gente saísse? E se? E se? E se? A cabeça parecia girar com perguntas sem resposta. No meio desse turbilhão, ouvi um som diferente. Um som que não vinha dos caminhões, nem do vento, nem de sacos rasgados. Um motor suave. Uma freada lenta. E depois, passos. Luísa me olhou. Eu olhei para ela. Estela segurou minha mão com força. Alguém estava se aproximando. Não sabíamos quem era. Não sabíamos o que queria. Não sabíamos se era seguro.
Mas sabíamos uma coisa. Aquele passo seria o que mudaria tudo. Os passos ficaram mais nítidos conforme se aproximavam. Não eram apressados, nem arrastados, eram caminhar firme, como alguém que não estava com medo do lugar em que pisava. Isso me deixou ainda mais nervosa. Luísa ficou na minha frente, como sempre fazia quando tentava parecer corajosa. Estela se escondeu atrás das minhas pernas. Eu não sabia se devia correr, gritar, pedir ajuda ou ficar quieta. Fiquei imóvel, porque meu corpo decidiu por mim. O barulho dos passos parou a poucos metros. Eu respirei fundo, levantei o rosto e vi um homem. Um homem alto, bem vestido, completamente fora de contexto naquele cenário de lixo e abandono. Ele olhou para nós como se tivesse levado um choque, os olhos arregalados, a respiração travada, a expressão de quem encontrou algo que jamais esperava ver. Ele deu um passo à frente, mas Luísa estendeu o braço como se fosse uma muralha. "Não chega perto", ela disse, tentando esconder o medo. O homem parou imediatamente. Ele levantou as mãos devagar, como quem tenta mostrar que não quer machucar ninguém. "Calma, por favor. A voz dele falhou. "Eu só quero saber se vocês estão bem." Eu não respondi. Não sabia se ele era confiável. Ali, naquele lugar, parecia que tudo podia ser perigo. Mas algo no rosto dele chamava atenção. Não era raiva, nem irritação, nem impaciência. Era algo como desespero. Como se ele estivesse prestes a se quebrar por dentro. Ele olhou ao redor, viu os sacos rasgados, as caixas, a sujeira. Depois voltou o olhar para nós três. E eu percebi que ele estava tentando entender como meninas como nós tinham parado ali. "Vocês estão sozinhas?" Ele perguntou, com uma voz suave. Eu não sabia o que responder. Qualquer coisa podia ser um risco. Então fiquei em silêncio. Ele percebeu a hesitação e deu um passo para trás, como se quisesse mostrar que não tinha intenção de nos forçar a nada. "Tudo bem. Não precisa falar se não quiser", disse ele. O silêncio voltou, pesado. Estela começou a chorar. Não um choro alto, mas aquele choro abafado, de medo, de frio, de cansaço. O homem ouviu e pareceu sentir o impacto de cada lágrima dela. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto, e pela primeira vez vi seus olhos brilharem, como se estivesse segurando lágrimas. "Meu nome é Rafael", ele disse, devagar. "Eu não vou machucar vocês. Eu só quero ajudar." Luísa cruzou os braços. "A gente não conhece você", ela disse com firmeza. Rafael fez um aceno lento com a cabeça. "Eu sei. E vocês estão certas em ter cuidado. Mas, vocês parecem com frio, com fome, e esse não é um lugar para 3 meninas ficarem sozinhas." Quando ele falou sozinhas, a palavra bateu diferente em mim. Como se eu estivesse ouvindo alguém dizer em voz alta aquilo que eu ainda evitava aceitar. Eu engoli seco. Rafael olhou para mim, talvez porque eu era mais velha, talvez porque meus olhos entregavam mais do que eu queria. "Você é a irmã mais velha, não é?" ele perguntou. Assenti, sem pensar. "Então deve estar com muito medo", ele completou. Eu não respondi. Mas meu silêncio dizia tudo. Ele se abaixou para ficar na mesma altura que a gente, mas sem se aproximar demais. "Me deixem ajudar vocês a sair daqui. É só isso que eu quero." Luísa respirou fundo, ainda desconfiada. "E se você estiver mentindo?" Rafael fechou os olhos por um segundo, como se a pergunta doesse. "Eu entendo por que você pensaria isso", ele murmurou. "Mas eu não vou embora enquanto vocês estiverem aqui. E não vou tocar em nenhuma de vocês sem permissão. Prometo." Promessas não significam muito quando a gente está com medo. Mas alguma coisa na voz dele tinha verdade. Ou talvez fosse apenas a nossa necessidade desesperada de acreditar que alguém, qualquer pessoa, não seria uma ameaça. Eu olhei para Luísa. Ela olhou para mim. Estela segurava meu casaco com tanta força que seus dedos estavam ficando brancos. Rafael respirou fundo, enxugando discretamente um canto do olho. Vocês parecem ter a idade." Ele não terminou a frase. Cortou o próprio pensamento e olhou para o chão, como se tivesse lembrado de algo doloroso. Quando levantou a cabeça novamente, havia uma mistura estranha em seus olhos, tristeza profunda, choque, e algo que eu não sabia identificar. "Eu encontrei vocês por acaso", ele continuou. "Mas não consigo ir embora. Não consigo deixar vocês assim." Ele abriu sua mochila devagar, mostrando que não tinha nada perigoso ali dentro. Tirou uma garrafa de água e colocou no chão, longe de nós. "É de vocês. Se quiserem."
Estela deu um passo hesitante em minha direção, olhando fixamente para a garrafa. Ela estava com muita sede. Pode pegar, Estelinha, eu disse, baixinho. Ela olhou para mim, para a garrafa, para Rafael, e depois deu passos pequeninos até alcançar a garrafa. Rafael ficou imóvel, sem sequer respirar forte. Quando Estela pegou a garrafa e voltou correndo para os meus braços, vi o homem fechar os olhos novamente, dessa vez, não para segurar lágrimas, mas para esconder um sentimento que ele não queria que víssemos. Alguma coisa mudou naquele instante. Não sabíamos quem ele era. Não sabíamos porque ele parecia tão afetado. Não sabíamos nada. Mas pela primeira vez desde que fomos deixadas ali, parecia que alguém via a gente. Eu mal dormi naquela noite. As meninas estavam seguras, alimentadas e limpas, mas meu coração não descansava. A pergunta que martelava na minha cabeça era sempre a mesma. Por que elas foram parar lá? O mundo que eu conhecia já não fazia mais sentido. Eu era um homem acostumado a resolver tudo com dinheiro, mas nada, absolutamente nada, tinha me preparado para aquele tipo de dor. Quando acordei, as 3 estavam sentadinhas no sofá, comendo biscoito e assistindo desenho. Tinham olheiras profundas, mas pareciam tranquilas. Quase como se estivessem vivendo o primeiro momento de paz em muito tempo. E foi aí que percebi algo importante. O maior medo delas era voltar. A menor, a que mal falava, se agarrava à minha camisa sempre que eu me aproximava da porta. A mais velha ficava o tempo todo vigiando as janelas, como se esperasse alguém aparecer para tirá-las dali. A do meio escondia comida no bolso, como se estivesse sempre preparada para ficar sem. Aquelas pequenas atitudes eram respostas para perguntas que eu ainda não tinha feito. Eu respirei fundo e decidi. Eu precisava da verdade. Toda ela. Fui até a assistente social que cuidou do caso durante a madrugada. Quando entrei na sala, o olhar dela dizia que a história não seria fácil de ouvir. Eu preciso saber o que aconteceu com elas. Falei, tentando manter a voz firme. Ela abriu uma pasta grossa, cheia de anotações, relatórios e formulários. Empurrou os óculos no rosto, respirou fundo e começou. Elas estavam vivendo em situação de abandono há meses. A palavra abandono me atingiu como um soco. Eu sabia que havia algo errado, mas não imaginava que fosse tão grave. A mais velha cuida das irmãs desde os 6 anos, continuou ela. E tem detalhes que, bom, não são fáceis de relatar. Eu fechei os punhos. Estava pronto para ouvir tudo. Ou pelo menos achava que estava. Foi então que ela me contou a parte mais dura. As 3 não só haviam sido deixadas para trás, elas tinham sido forçadas a se virar completamente sozinhas. Dormiam em lugares improvisados, comiam o que achavam, se escondiam de situações perigosas. E para completar, tinham sido vistas várias vezes pedindo ajuda, mas nunca foram levadas a sério. Elas estavam sendo tratadas como invisíveis. A assistente social disse, quase sussurrando, invisíveis. Essa palavra ecoou dentro de mim, porque no dia em que eu as encontrei, eu quase não as vi também. Se eu tivesse passado um segundo mais rápido, se eu estivesse distraído com uma ligação, se eu tivesse escolhido outra rua, elas talvez ainda estivessem lá. Ou pior, eu engoli seco. O que vai acontecer com elas agora? Perguntei. Ela fechou a pasta e me encarou. Oficialmente, elas estão sob proteção temporária. Mas, elas se apegaram ao Senhor. A mais velha pediu para ficar com você. Meu coração desabou no peito. Elas queriam ficar comigo? A assistente continuou. Normalmente, crianças que passaram por esse tipo de trauma têm medo de tudo. Mas com o Senhor, elas reagiram diferente. Elas confiaram. E isso, bom, isso não é comum. Eu senti um nó enorme na garganta. Eu não era pai. Nunca tinha imaginado ser. Mas ali, pela primeira vez, eu senti que tinha uma responsabilidade muito maior do que qualquer negócio, qualquer investimento, qualquer patrimônio. Eu senti que tinha sido colocado na vida delas por um motivo. Voltei para casa com a cabeça girando. Quando entrei, as 3 correram na minha direção como se eu fosse a única pessoa no mundo que podia protegê-las. A mais velha me abraçou forte, não com a força de uma criança, mas com a força de quem está se segurando para não cair. Você voltou. Ela disse, quase sem voz. E naquele instante, tudo ficou claro. Eu não podia mudar o passado delas. Eu não podia apagar os medos, as noites frias, a fome. Mas eu podia, e queria, mudar o futuro. Me ajoelhei diante das 3 e falei.
Eu prometo que vocês nunca mais vão ficar sozinhas. Nunca mais. As três me abraçaram ao mesmo tempo. E ali, no chão da minha sala, cercado por aquelas pequenas pessoas que tinham sofrido mais do que qualquer um deveria, eu senti algo diferente. Eu senti que, pela primeira vez na vida, eu tinha encontrado meu verdadeiro propósito. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e guerra silenciosa. De um lado, eu queria que as meninas sentissem segurança, rotina, carinho, coisas simples, mas que para elas pareciam luxos. De outro, eu precisava enfrentar a parte burocrática, cansativa e fria do sistema para garantir que elas permanecessem comigo. E eu nunca imaginei que isso seria tão difícil. Naquela manhã, acordei antes delas. Fiz café, preparei pão com manteiga, nada extraordinário, mas para mim aquilo já era um começo. Quando as três acordaram, a do meio veio até mim correndo, com o cabelo preso de qualquer jeito e um sorriso que eu ainda estava aprendendo a interpretar. Você vai sair hoje? Ela perguntou com um fio de voz. Vou resolver umas coisas, respondi, mas volto rápido. Ela baixou a cabeça, segurando a barra da camiseta. Sempre voltam dizendo isso. Aquilo me atravessou como uma faca. A sensação de abandono estava impregnada nelas. E eu percebi que cada detalhe da minha rotina agora precisava ser pensado para que elas não revivessem aquele medo. Ajoelhei e levantei o rosto dela. Eu volto. Sempre. Afirmei, devagar, olhando nos olhos. Ela não respondeu, só me abraçou. E aquele abraço me deu ainda mais força para enfrentar o que viria. Cheguei à Secretaria de Proteção à Criança com uma pasta na mão e o coração apertado. Documentos, comprovantes, cartas, testemunhos, tudo para provar que eu tinha condições de ficar com elas. A atendente olhou meus papéis e depois me encarou. O senhor realmente tem certeza? Ela me perguntou com um tom que não era de julgamento, mas de preocupação real. Eu respirei fundo. Absoluta. Ela sentiu, abriu o sistema e começou a digitar. Mas não demorou muito para eu perceber que aquele caminho seria mais longo do que eu imaginava. O processo é complexo, ela explicou. E crianças nessa situação passam por uma série de avaliações psicológicas. Além disso, existe uma fila enorme de famílias que desejam adoção. Eu já esperava burocracia, mas não daquele tamanho. Não quero furar fila, nem receber privilégio algum, respondi. Só quero garantir que elas tenham alguém. Que não sejam separadas. Ela fechou a tela e me olhou. E se separá-las for a recomendação técnica? Meu coração gelou. Não. Falei sem pensar. Elas sobreviveram juntas. Separá-las seria destruir o que ainda resta de força nelas. A atendente cruzou os dedos sobre a mesa. Eu acredito em você, ela disse. Mas não depende só de mim. O que posso fazer é encaminhar o pedido com urgência. Era pouco, mas era algo. Ao voltar para casa, encontrei as três sentadas no chão, desenhando. A mais velha levantou de repente, como se estivesse pronta para fugir. Achei que você não ia voltar, ela disse, fingindo frieza, mas com a voz tremendo. Eu prometi, lembra? Sentei ao lado delas e entreguei uma sacolinha com lápis novos. Os olhos das três brilharam como se eu tivesse trazido um tesouro. E naquele momento eu tive a certeza. Elas não queriam luxo, viagem, tecnologia. Elas queriam constância. Queriam saber que alguém ficaria. Alguém que não soltaria a mão. E eu estava determinado a ser esse alguém. Mais tarde, enquanto elas assistiam TV, o telefone tocou. Era a assistente social. Minha respiração travou. Temos um problema, ela disse. Meu coração disparou. As avaliações preliminares apontam que uma das meninas precisa de acompanhamento psicológico imediato. E isso significa que ela talvez precise ficar em um abrigo temporário enquanto o processo se organiza. Eu senti a sala girar. Não. Respondi na hora. Elas ficam juntas. Eu entendo, ela disse, mas não depende só de nós. É um procedimento padrão. Eu fechei os olhos, tentando manter calma. Elas passaram fome juntas. Dormiram na rua juntas. Sobreviveram a tudo juntas. Separá-las agora seria como quebrar algo que ainda nem começou a cicatrizar. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Até que ela respondeu. Eu vou fazer o possível para evitar isso. Mas preciso que esteja preparado. Pode ser que não consigamos. Desliguei o telefone e fiquei parado ali, no meio da sala, sentindo o peso do mundo nas costas. Respirei fundo e fui até elas. A menor levantou a cabeça e sorriu.
Um sorriso simples, mas que me deu forças para continuar. Ali, olhando para aquelas pequenas vidas que dependiam de mim, eu tomei a decisão. Eu ia lutar. Contra leis, contra protocolos, contra quem fosse necessário. Porque agora, elas eram minha responsabilidade, minha família, meu sentido. E eu não ia desistir. Eu nunca imaginei que a minha vida mudaria tão rápido. Em menos de uma semana, tudo o que eu pensava ser importante, reuniões, contratos, prazos, investimentos, havia se tornado pano de fundo para algo muito maior. Eu não era mais apenas um homem bem-sucedido com uma rotina previsível. Agora, eu era o ponto de equilíbrio de 3 pequenas vidas que tinham passado por tempestades que eu jamais conseguiria imaginar. E eu ainda tinha uma batalha a vencer. No dia marcado para a reunião com a equipe técnica do abrigo e os assistentes sociais, minhas mãos suavam. Eu já enfrentei negociações milionárias, crises de empresa, pressões intensas. Nenhuma delas chegou perto do nervosismo daquele momento. Porque ali, naquela sala fria e cheia de papéis, o que estava em jogo não era dinheiro. Eram elas. A mais velha, principalmente, ficava à espreita de qualquer sinal de mudança. Ela já tinha entendido que aquele encontro decidiria o futuro delas. E embora tentasse parecer forte, eu percebia as unhas dela apertando a própria roupa, como se tentasse se segurar ao mundo. Eu me sentei diante da equipe. Eles me avaliaram com olhares clínicos, não maldosos, mas técnicos. Queriam ter certeza de que eu sabia no que estava me metendo. E eu sabia. Mas saber não significa estar preparado para ouvir certas coisas. O psicólogo iniciou. As 3 meninas têm traumas profundos. Principalmente a mais velha, que assumiu responsabilidades que não eram dela. Isso pode gerar comportamentos difíceis, crises e regressões. O senhor está disposto a lidar com isso? Eu não hesitei. Sim. Respondi. Estou disposto a lidar com tudo o que elas precisarem. Ele continuou. E a do meio apresenta sinais de desnutrição emocional. Ela pode ter dificuldade de confiar, pode testar seus limites constantemente. Apertei os punhos, mas mantive a voz firme. Eu posso aprender. Não preciso ser perfeito. Só preciso estar presente. A coordenadora social então olhou para mim com especial atenção. E a menor, ela disse, com cuidado, a menor demonstra sintomas de trauma silencioso. Isso significa que ela fala pouco, mas sente muito. Qualquer mudança brusca pode afetá-la de forma intensa. Aquilo doeu, porque eu já havia notado. Os olhos dela carregavam um peso que não combinava com o tamanho do corpo. Ela não dizia quase nada, mas dizia tudo no jeito de segurar minha camisa quando tinha medo. Respirei fundo. Se depender de mim, nenhuma mudança brusca vai acontecer. Elas terão estabilidade. Eu prometo. O psicólogo cruzou as mãos, pensativo. Promessas são fáceis. Cumpri-las é o difícil. Eu encarei ele sem desviar. Eu não prometi dinheiro. Não prometi conforto. Prometi que elas nunca mais seriam deixadas. E essa é a única promessa que eu faço questão de cumprir até o fim. Houve um silêncio tenso. Depois, a coordenadora se levantou, pediu licença e saiu da sala. Foram minutos que pareceram horas. Quando ela voltou, trouxe uma pasta nas mãos. Depois de analisarmos tudo, chegamos a uma decisão. Ela disse: meu coração parecia um tambor dentro do peito. As 3 permanecerão juntas. E ficarão sob sua guarda temporária até a finalização do processo. Eu quase deixei escapar o ar que estava prendendo desde o início. A mais velha, que estava sentada ao meu lado, arregalou os olhos. A do meio segurou minha mão como quem se segura à beira de um precipício. A menor apenas encostou a cabeça no meu braço. E naquele segundo, eu senti um alívio tão imenso que quase chorei ali mesmo. Obrigado. Foi tudo o que consegui dizer. Voltamos para casa em silêncio. Não era um silêncio pesado. Era um silêncio de paz. A mais velha finalmente relaxou o corpo. A do meio começou a cantarolar, baixinho, algo que eu nunca tinha ouvido. A menor dormiu no meu colo. E eu só dirigia com uma sensação estranha de que algo novo estava começando. Quando chegamos, as 3 entraram correndo, como se estivessem voltando para um lugar que, finalmente, podiam chamar de lar. E naquele momento, percebi. Não importava como minha vida tinha sido antes. Não importava o que o mundo dizia que eu era. Não importava se eu estava preparado ou não. A única coisa que importava era que elas tinham me escolhido. E eu tinha escolhido elas. Fui até a sala,
onde estavam as três abraçadas no sofá, e falei: a partir de hoje, vocês nunca mais vão caminhar sozinhas. A mais velha sorriu. A do meio me chamou para sentar. A menor levantou os braços, pedindo colo. E eu entendi, ali, com toda a clareza do mundo, a verdadeira riqueza da minha vida. Não era o dinheiro. Era elas. E o futuro que escolhemos juntos.